Olá, queridos. Hoje eu quero compartilhar algo que é muito importante para a nossa vida, para aqueles que conhecem o caminho de Deus e para aqueles que não conhecem. Viver leve e viver sem peso. Eu sei que muitas vezes as religiões elas impõem um peso enorme sobre as pessoas, e peso esse que Deus, nem Jesus, quer colocar sobre as pessoas. Eu queria pegar um texto para refletir com você, livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Esse verso, esse texto é algo assim profundamente central do cristianismo. Jesus disse: "Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve." Quando comecei a pensar e refletir com mais profundidade nisso que Jesus falou, eu cheguei a algumas conclusões que vale a pena ser compartilhado. Soa um tanto estranho, mas é uma verdade que eu quero que você reflita comigo. Jesus não queria fundar uma organização religiosa para ser mais uma alternativa para as religiões daquela época. Muitas religiões já existiam na época de Jesus, e às vezes dá a impressão que o cristianismo vem para ser mais uma alternativa. Não é verdade isso. Primeiro, porque quando se falou no nascimento de Jesus, eu acho isso muito lindo, no livro do Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 8. Veja que relato muito impressionante. O Evangelho de Lucas, versículo 8 até o versículo 14. Lucas 1, do versículo 18 em diante. É assim que se fala do nascimento de Jesus. Mas o anjo disse a Maria: "Não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e dará luz a um filho, e lhe chamará pelo nome de Jesus, lhe será chamado Jesus." Jesus, a palavra Jesus significa o Salvador, o Cristo, o ungido. Então, Deus vem a nós através de um homem. Pense bem nisso. O cristianismo faz toda a diferença entre as demais religiões, sem criticar jamais alguma religião. Mas o cristianismo não é uma religião organizada. É Deus. São Mateus fala: e o seu nome será chamado Emanuel. O que quer dizer isso, Emanuel? Deus conosco. Então, na verdade, Jesus veio para ser Deus conosco. Ou seja, Deus pisou essa terra. Deus se fez homem. Com que propósito? Para que as pessoas pudessem conhecê-lo como Ele quer ser conhecido. Uma coisa é verdade: há uma disputa enorme hoje em dia. Minha religião que é certa, o nome de Deus é isso, eu tenho que fazer isso para agradar a Deus, eu tenho que dar dinheiro, eu tenho que fazer aquilo outro. Cada religião você vê os seus códigos de ética ou de comportamento ou coisa semelhante. E você observa em Jesus, você não observa nenhum tipo de ritual, nenhum tipo de... em Jesus, ele fez uma mudança maravilhosa. Porque todas as religiões, o que elas têm? Elas têm, digamos assim, um homem sagrado daquela religião, um líder, daquela religião, seja o que for, tem uma pessoa predominante, tem um lugar, cada religião tem o seu lugar de adoração e tem o seu dia de adorar aquilo que eles entendem que é o dia da adoração. Então, cada religião tem três coisas fundamentais: um homem
certo? Que dita aquela visão, aquele caminho, um lugar e um dia. Jesus simplesmente ele fez uma mudança radical nessas coisas. Primeiro, Jesus falou que ele seria o templo, Deus estava ali, o Verbo se fez carne. Certa vez os discípulos, querendo impressionar Jesus, disse: mestre, veja que maravilha essas paredes, né, que falavam do templo que Herodes reconstruiu na época de Jesus, no templo que os judeus adoravam. E Jesus disse: destruí esse santuário e eu reconstruirei em 3 dias. E disseram: mas como? Demorou 50 anos para construir esse santuário. E quando Jesus morreu, ressuscitou, então eles entenderam que o santuário era o corpo dele. Exatamente isso. Jesus era a presença de Deus na terra, ele era Deus. Então, em Jesus não tem mais um lugar sagrado. Não soa estranho isso, mas essa é a verdade. Jesus veio para dizer o seguinte: a partir de agora, o vosso corpo é o lugar da habitação de Deus. Vamos, você pode pensar, mas como que o senhor pode falar isso? Jesus falou tão claro o seguinte, que ele era a imagem visível do Deus invisível. O apóstolo Paulo fala isso no livro de Colossenses 1, versículo 15. Ele era a imagem visível do Deus invisível. Então, a imagem de Deus aqui era 24 horas. Dormia, né, chorava, cansava, almoçava, jantava. Ali a imagem de Deus era Deus presente 24 horas. E quando Jesus veio, ele nos trouxe esse entendimento, essa revelação. Agora Deus estará no coração daqueles que o receberem. Não é à toa que a Bíblia chama Jesus do segundo Adão. Por que segundo Adão? Você pode pensar um pouquinho nisso? Por que segundo Adão? Porque do primeiro Adão veio toda a humanidade que você vê aí, 7 bilhões de pessoas. E do segundo Adão, por que esse título segundo Adão? Porque Deus enviou Jesus para que, através da sua vida, da sua morte, da sua ressurreição, da sua obra na cruz, através de Jesus, nascesse uma nova humanidade de pessoas, não uma nova religião. Isto me soa de uma maneira maravilhosa. Jesus não veio para trazer mais uma religião de peso para as pessoas. Ele disse assim: olha, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você já pensou no peso que algumas religiões elas colocam sobre as pessoas? Algumas divisões que promovem entre a sociedade. Jesus não tinha isso em mente, de maneira alguma. Eu vejo por aí, né, caminhando por esse Brasil e por esse mundo afora, quantas coisas em nome de uma religião, quantos abusos, né, para você receber de Deus. Você tem que dar tanto, tem que fazer tantos reais por mês, por campanhas, senão Deus não vai te dar. Gente, a Bíblia diz com toda clareza que Deus nos amou de tal maneira. Deixa que eu leia esse texto para você. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente todas as coisas? Você imaginou o que a religião tem feito? Para Deus te abençoar, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. Agora, diz assim, aquele que não poupou o seu próprio filho, já nos deu o filho dele. Então, se nos deu a esperança, a salvação eterna, de graça, para ter as outras coisas nós temos que pagar. Então, a religião de Jesus, se eu posso falar assim, é a religião leve. Ele tira o peso da acusação, o peso das opressões, dos vícios e dos traumas. Recebemos a graça dele, ele entra na nossa vida e aí nós ficamos leves, sem peso, sem angústia. E só para terminar, vale a pena pensar e refletir nessa palavra leve. Leve significa exatamente isso, ler
entender e viver o Evangelho. Leve a isso, é quando você lê o Evangelho, quando você entende, quando você recebe e você vive esse Evangelho. Pronto, a religião de Jesus é leve. Os seus discípulos têm que levar esperança para esse mundo, levar paz, levar amor. E é isso que Deus espera de mim e de você, tá bom? Deus te abençoe muito. Até a próxima. Tchau, tchau.